Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João. No capítulo de número 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, por gentileza, o versículo 19, está escrito assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 21, por favor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Versículo 26, por favor. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. É bom estar de volta a esta casa para falar a palavra de Deus a vocês. Eu e minha esposa amamos este lugar, amamos essa casa. Vocês, Almada, essa igreja, pastor Bertier, fazem parte da nossa história. Pastor Bertier, pastor Eliude, mais uma vez a minha gratidão pela oportunidade que me é dada para servir ao povo que Deus lhes tem confiado. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Minha gratidão ao rever aqui amigos, minha gratidão ao pastor Osmar, é o secretário de missões, nos falamos por telefone. Muito obrigado, pastor Osmar, também por essa oportunidade. Rever meu amigo, pastor, deputado, cantor, compositor, meu Deus do céu, Henrique César. Que o Senhor Jesus continue te conduzindo com graça e sabedoria. Sua vitória é sempre a nossa vitória. Amém? O vice-prefeito é o Márcio Cândido. Cadê? Teve que sair. Por favor, deixe a minha gratidão ao servo de Deus. E pastores regionais da Bahia, Feira de Santana, Irecê, estão também cooperando com essa festa abençoada, missionária, tem tudo a ver com esses homens de Deus. Pastor, é Feira de Santana, Irecê e Central, é isso? 3 regionais, Irecê, Feira de Santana e Central. Isso nos impulsiona na obra missionária. Misael, sua família, né? Que Jesus te abençoe sempre. Obrigado pela sua amizade. Quem, meu amor? Que? Pastor Sinomar, de máscara. Saudade dele. Eu gosto muito de tu. Jesus continue te usando cada vez mais. Homem de Deus. Rever meu amigo Israel, cantora Suelen Lima. Como é bom saber que vocês congregam, né? A maioria dos cantores e pregadores não gosta de congregar, mas vocês são crentes. Vocês sentam, recebem, depois ministram. Glória a Deus por isso. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Cantora, missionária, compositora, agora está pregando. Aí, vai sobrar o que para mim? Está lá minha irmã Quesa, meu cunhado sortudo Alexandre, o sobrinho, que ele ali não gosta de assistir desenho não, mas gosta de ouvir eu pregar. Glória a Deus. E os nossos filhos, Eliseu Filho e Esther Caroline, nós precisamos das orações dos irmãos ao nosso favor. Faltou alguém, amor? Que quando eu falto alguém, ela briga comigo. Tá bom. Pronto. Queridos irmãos, quando a gente examina a narrativa da ressurreição, nós percebemos que as aparições de Jesus atendiam às necessidades espirituais de várias pessoas, conforme as necessidades das pessoas a quem ele queria se manifestar.
ele liberava uma palavra ou fazia algo que lhes supria uma falta no mundo espiritual. Ele apareceu a Maria, que estava ali chorando, Maria Madalena, no capítulo 20, nos primeiros versículos, chorando com o coração cheio de lealdade. E Jesus apareceu a ela para lhe dar consolo. O Pedro arrependido, Jesus se manifestou a ele para lhe... Meu filho, Deus continue te abençoando e te usando cada vez mais, tá? Ao Pedro arrependido, Jesus apareceu a ele ressuscitado e lhe deu perdão, como também restauração. Jesus já perdoou Pedro e já fez dele um pastor. Só Jesus faz isso com a gente mesmo. Os dois duvidosos no caminho de Emaús, Jesus apareceu a eles, abriu as escrituras e lhes sanou as suas dúvidas. E agora nós temos 10 discípulos amedrontados, trancados, com medo. E Jesus aparece a eles por 2 vezes. E nessas 2 vezes que Jesus lhes aparece, Jesus lhes ministra paz por 3 vezes. Nós pentecostais gostamos de dizer: paz do Senhor, paz seja convosco, recebam a paz. Aqui no Brasil foi a gente que inventou isso, né? Tem uns lugares aí que é boa noite, e a gente é paz do Senhor. E Jesus, nas 2 manifestações, chegou e disse 3 vezes: paz seja convosco. Na primeira ministração de paz é para inspiração. Na segunda ministração de paz é para autorização. E na terceira ministração de paz é para correção. Na primeira ministração que Jesus diz: paz seja convosco, ele está ali para inspirar os discípulos, alegrá-los, confortá-los, fortalecê-los de dentro para fora. Olha o versículo de número 19: chegada a tarde do dia da ressurreição, cerradas as portas, trancadas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles não temem aos romanos, eles temem os judeus, pois foram os judeus que entregaram Jesus aos romanos. Foram os judeus que gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Eles estão com medo que façam com eles a mesma coisa que haviam feito com Jesus, e vão fazer mesmo. Eles vão passar pelo que Jesus passou. Jesus disse em João 13 que eles também sofreriam do jeito que Jesus sofreu, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Porém, não era o momento de estarem trancados, trancafiados, amedrontados. Jesus então, quando eles estão trancados e com medo, porém reunidos, expressando assim a fraqueza deles, o temor deles, Jesus apareceu no meio, não pediu licença, porque onde ele chega ele é dono do lugar, não bateu na porta, porque ele estava com o corpo ressuscitado, a vida celestial estava naquele corpo. O fato de Jesus ter entrado sem bater na porta, sem pedir que abrissem, é a prova de que o túmulo não foi aberto para Jesus sair, porque se o túmulo fosse aberto para que Jesus saísse, ele deveria bater na porta, mas o túmulo não foi aberto para Jesus sair, pois ele já ressuscitou com um corpo capaz de remover a pedra ou de atravessar a pedra. Assim como Jesus chegou ali no meio deles sem bater na porta, é a prova de que a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para os discípulos entrarem e saberem que Jesus não estava mais lá. Então, com aquele corpo ressuscitado, ele aparece no meio dos discípulos. Eu acho isso interessante, pastor Bertier. Os discípulos estão com medo. Será que os judeus vão vir? Será que os judeus vão vir? Será que os judeus vão vir? Aí vem Jesus e aparece no meio do nada. Paz seja convosco. Imagine tu botando a mão no coração. Paz? Desse jeito? Jesus do nada aparece no meio dos camaradas. Você lembra deles enquanto Jesus andava sobre as águas? É um fantasma. Aí agora Jesus aparece no meio de uns camaradas que estão com medo,
do nada, no meio deles, e diz: paz seja convosco. Dizendo isto, presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês agora. Toda vez que Jesus dizia algo, ali naquelas reuniões, ele fazia algo. Vou repetir. Todos os momentos em que Jesus disse algo, Jesus fez algo. Porque o nosso Jesus não apenas fala, ele também faz. Evangelho não é simplesmente pregação aos ouvidos. Evangelho também é pregação aos olhos. Então Jesus chega e fala: paz seja convosco. Calma, parecer que do nada, mas tenham calma. Paz seja convosco. Dito isto, versículo de número 20, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Eles não pediram, mas Jesus sabe que eles precisam ver para terem certeza. Eles precisam vir para perderem o medo. Eles precisam enxergar para pararem de temer. Do mesmo jeitinho que Tomé, a diferença é pouca. Jesus então diz assim: olhem minhas mãos, olhem o meu lado. Quando eles viram as mãos e viram o lado, as mãos furadas, o lado ferido, que o soldado o feriu com a lança de baixo para cima, disseram: é ele venceu a cruz, ele venceu a morte. São as feridas dos lugares que nós vimos. O que é que diz o texto? Se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. Então sorriram. Quem sabe disseram: glória a Deus. Se fossem pentecostais diriam: eita glória. Se alegraram, é o que está escrito. Ou seja, Jesus disse: paz seja convosco. Mostrou as marcas da cruz e os discípulos se alegraram. Por que Jesus diz paz seja convosco e mostra as marcas da cruz? Repito, por que Jesus diz paz seja convosco? Mas para que a paz seja intrínseca na alma deles, para que eles recebam a paz falada, ministrada, verbalizada, Jesus vê a necessidade de mostrar as marcas da cruz. Sabe por quê? Nenhum salvo, nenhum crente, que todo crente é missionário, tá, irmão? John Wesley disse: todo crente tem que estar preparado para duas coisas: pregar ou morrer. Então Jesus, quando está falando com esses missionários, ele diz: paz seja convosco. Para que a paz invada a alma deles, Jesus mostra as mãos feridas e mostra o lado, porque a igreja que é salva em Cristo Jesus só sente paz, só recebe paz ao refletir, ao pensar: ele morreu por mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A soteriologia não é a mensagem do coach, é a soteriologia que traz paz para a igreja. Não é as mensagens antropocêntricas, é a soteriologia, é a mensagem da nossa salvação que traz paz para nós. Romanos capítulo 5: justificados pois pela fé, temos paz com Deus. É a mensagem da salvação que nos alegra. Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Jesus mostra as marcas para que eles lembrem: foi por vocês, paguei o preço por vocês. Eu expus minhas mãos para serem rasgadas, expus meus pés para serem feridos, dei o meu lado para que fosse ferido, e vocês estão aqui com mãos encolhidas, pés parados e portas trancadas. Se minhas mãos foram feridas por amor, se meus pés foram feridos por amor, se o meu lado foi ferido por amor, vocês não podem estar trancados, calados. Aí agora tem a segunda ministração de paz. A primeira ministração de paz é para inspiração. Aí nós temos a segunda
Meu Deus do céu, ministração de paz. Versículo 21. Quando eles se alegraram vendo o Senhor, aí tem a segunda paz, versículo 21. Disse-lhes Jesus outra vez. O que Jesus disse? Paz seja convosco, ponto e vírgula. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ou você não acha que estava legal? Todo mundo trancado, todo mundo com medo. Aí do nada, Jesus aparece no meio. Pai seja convosco. Isso é milagre, isso é muito forte. Aí de repente Jesus diz assim: vejam minhas mãos, vejam meu lado. Aí os discípulos: é ele mesmo, a cruz foi vencida, né, pastor Pedro? É, a cruz foi vencida, irmão Mateus. Dá glória aí, irmão Mateus, você é muito tímido. Bora, João, dá um aleluia. A cruz foi vencida, e eles estão lá, glória a Deus. Olha, a cruz foi vencida. Aí de repente Jesus diz: Pai seja convosco. Dá uma pausa na alegria aí. Pois não, Senhor, pode falar. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero vocês alegrados e pacificados, porém trancados. Tem crente que não tem mais as tristezas que tinha no mundo. Tem crente que não vive mais em guerra com Deus, como todo ímpio está em guerra com Deus. Deus é seu inimigo, tá bom? Agora, se você foi salvo em Jesus, você é filho de Deus, você é amigo de Deus, você é íntimo de Deus. Aí Deus olha para esses que são íntimos e diz: eu te alegrei. Deus olha para esses que são íntimos e diz assim: eu salvei você, mas não para ficar trancado dentro de quatro paredes. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus estava dizendo: o Pai me enviou, eu não fiquei trancado no céu. Filipenses 2, a partir do versículo 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e se fez servo, e achado na forma de servo, tornou-se homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, anjos, dos que estão na terra, homens, e dos que estão debaixo da terra, mortos, que ressuscitarão, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu abri mão das glórias eternas e invadi a terra para resgatar os homens. E vocês ficam aí dizendo: não, tem que ter a oportunidade, tem que ter o espaço, tem que esperar eles chamarem, tem que esperar eles amarem a gente. Se o mundo te ama, você não é de Jesus. Tem que esperar eles levarem a gente para a Globo. Se a Globo te ama, você não prega o verdadeiro evangelho. Não, tem que ser amiguinho deles. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Jesus não pediu licença para dar paz aos discípulos, e Jesus não pediu licença para encarnar. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. De que jeito? Jesus chegou e começou a fazer a obra que o Pai mandou, sem pedir licença. E a igreja também é assim. Ela tem que entrar pelos portais que querem trancar, mas a gente vai entrar, a gente vai invadir, a gente vai falar. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Eles estão vindo de lá para cá, querendo silenciar a igreja, e a gente está calado. E quando eu prego algumas mensagens aí, ou faço algumas postagens, os net crentes, os web crentes, parece que já me viram pessoalmente, falam bem assim para mim: pastorzinho, vá cuidar de sua vida. Aí eu respondo: se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para me intrometer na vida dos outros mesmo.
Se a nossa geração está andando contrária à vontade de Deus, a igreja que tem a espada do Espírito, que faz parte do exército mais poderoso e tem o general mais poderoso, não vai se calar. Ela tem que avançar. Ela tem que falar. Não, pastor, não precisa falar. Viva de tal forma que, se necessário, use palavras. Tá bom, é bonitinha, mas não é bíblica não. Salmo 105, os patriarcas eram profetas, falaram. Os profetas maiores e menores falaram. Jesus falou. Os apóstolos falaram. Os pais da igreja falaram. Os pré-reformadores falaram. Os reformadores falaram. Os avivalistas falaram. Os pioneiros das Assembleias de Deus falaram. E você, todo bonitinho, não precisa falar. Ah, irmão, para de graça, irmão. Tem que falar. Tem que falar. A palavra é para ser falada. A questão, a gente não prega, a gente não fala, a gente não evangeliza. Olha o que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, tem que ir, tem que convidar, tem que perturbar. Vai me bloquear, deixa bloquear, aí tu para de convidar. Mas enquanto não bloqueou, bora pro culto. Ah, não posso ir. Pode ir, o que você não pode? Te mando o remédio. Não, estou sem dinheiro de gasolina, eu mando o Uber te buscar. Não, eu não gosto de andar de carro, eu vou te buscar de moto, de bicicleta, eu pago a passagem de ônibus. Bora pro culto, bora pro culto. Ou seja, a igreja é assim. A igreja tem que incomodar, irmão. A igreja tem que ir. Jesus veio e incomodou, irmão. E por Jesus ter incomodado, até hoje o túmulo de Jesus prega. Jesus com 12 anos estava pregando no templo. Com 30 anos pregou para o capeta no deserto, mandou o capeta calar a boca e vazar. Depois começou a pregar na sinagoga. Expulsaram ele da sinagoga, ele foi pregar na praia. E de repente ele começou a pregar no monte. Crucificaram Jesus. Aí Jesus foi para o túmulo. Terceiro dia ressuscitou, mandou os discípulos pregarem. Jesus foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo. E o túmulo de Jesus até hoje tem uma plaquinha lá que é uma pregação: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Não adianta, irmão. Colocaram ele no túmulo, ficou uma pregação no túmulo. Colocaram ele na cruz, tiveram que colocar um folheto em cima da cabeça dele. Esse é Jesus, o rei dos judeus. O folheto que salvou o ladrão. O ladrão olhou para a plaquinha e disse: se é rei, tem reino. Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino? Hoje estará comigo no paraíso. Aleluia! A igreja tem que pregar. Ah, pastor, aqui eu não tenho um dom. Não é questão de dom, é questão de obediência. Ele disse: ide. Ele mandou a igreja aí. Os 10 discípulos ali temerosos é a igreja reunida. Então ele primeiro fala para inspirar, alegrar. A segunda vez ele fala: Pai seja convosco, para autorizar. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você viu que bonitinho as crianças aqui? Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus veio e encarnou, se fez bebê. Aí com 12 anos estava lá no templo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Evangelizemos as crianças, cuidemos das crianças. Como Maria e José levaram seu filho ao templo, e quando se perderam do menino, o que eles pensaram? Já sei, já sabemos onde a gente acha o menino. Onde? No templo. A gente ensinou o menino a ficar no templo. Se o menino está perdido, é a gente que vai achar ele onde? No templo. Porque a gente não ensina o menino ir para outro tipo de lugar, a gente ensina o menino ir para o templo. Então é no templo que a gente vai achar o menino, porque é para lá que a gente leva o menino. Adão foi feito grande, primeira tentação caiu. Jesus se fez bebê, nunca caiu. Venceu todas as tentações. Evangelize as crianças, irmão. Filho de crente não é neto de Deus, não. Aquela Estezinha de 8 meses, aquele Eliseu filho que vai fazer 3 anos, aquele Samuelzinho lá, é tudo pecador. Nasceu tudo com a probabilidade de pecar. Tem a natureza de Adão, tem a natureza do papai, tem a natureza da mamãe e a dele. 4 possibilidades de pecado e rebelião. Já nasce tudo caído debaixo da ira de Deus. O que você tem que fazer? Evangelizar.
Evangelizar. Sabe por que você está com raiva assim por causa de bico? Porque você é desviado. Tem que aceitar Jesus. Essa raiva descontrolada aí é falta de domínio próprio. E o que é isso? Um dia você vai saber, mas minha missão é te ensinar, entendeu? Quer dizer, o filho não queria mais assistir Homenzinho Torto. Aí eu botei 3 palavrinhas. Homenzinho Torto não. Falei 3 palavrinhas. 3 palavrinhas não. Falei, o que você quer? McQueen. Falei, não vai assistir McQueen. Pocoyo. Não vai assistir Pocoyo. É hino de crente. Você está muito viciado em esses negócios de ímpio aí. De gente, ímpio não, falei de gente natural. Você tem que escutar música de crentezinho, rapaz. Tu é um cristãozinho. Não sou cristãozinho, não. Falei, então você está desviado. Aí o que eu fiz? Baixei 3 palavrinhas só e coloquei no modo avião. Por quê? Porque ele pega o celular, aí quando ele pegou o celular, 3 palavrinhas não, e meteu o dedão pro lado para achar outro, não achou. O celular falou, você está offline. Aí eu falei, vai ter que ser esse aí, você é obrigado, enquanto está debaixo do meu teto, você vai ouvir o que eu mandar você ouvir. Aí foi pro culto, isso foi a gente indo lá pro Brás. Aí foi pro culto ouvindo 3 palavrinhas só. Acabou, papai. Eu falei, volta, amor, tem que insistir, volta tudo de novo. De novo, meu bem, volta tudo de novo. Assistiu, olha papai, gostou. Falei, voltou para Jesus, agora pode assistir os outros. Tem que evangelizar o menino, irmão. Estava na escola lá, 2 anos e meio de idade, a diretora chamou a Luana. Amor, a diretora, Lizinho, o filho está na diretoria. Eu falei, yes. Não é Nutella, já está na diretoria, bora lá. Chegou lá, claro, né? Só falei isso com a Luana. Pois não, diretora, é que ele não trouxe a pipoquinha dele, né, pais? Vocês esqueceram de colocar a pipoquinha dele. Aí ele botou a mão no rosto da menininha, coleguinha, e disse, me dá pipoca. A menina não quis dar pipoca. Ele olhou para o segundo e disse, então me dá pipoca. O menino disse, não vou dar pipoca. Ele olhou para um terceiro e disse, me dá pipoca. O menino não deu pipoca. Eu falei para a Luana, Pai, Filho e Espírito Santo. Passou disso, o menino desvia, amor. Ele teve 3 tentativas. Aí a Luana perguntou, mas o que foi que aconteceu? Uai, ninguém deu pipoca, ele deu um passo para trás e meteu a mão na pipoca dos outros e derrubou tudo. Já que vocês não me dão, eu jogo tudo no chão. Aí a Luana ajoelhou. Meu filho, onde você aprendeu isso? E ele assim, mexendo no dedo. E a Luana, você é um menino tão bom. Quando a Luana disse, você é um menino tão bom, eu disse, não, é mau. É um menino mau. Se fosse um menino bom, não teria roubado a pipoca dos outros. Mas como é um menino mau, roubou e derrubou a pipoca dos outros. Meu bem, falei, é filho de Adão. Do jeito que Adão roubou o fruto, ele roubou a pipoca. É filho de Adão, é a sementinha de Adão dentro dele. Tu tem que se converter, rapaz. Tu tá roubando pipoca na escola? Isso lá é coisa de crente? Tu tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus. Aí ele foi levantando a mãozinha. Eu falei, não, espera ter consciência. Mas papai já está falando que você é pecador. Mas quando você tiver consciência, reconheça que você é pecador, pobre, miserável, dependente da graça. E a graça está em Jesus para te salvar. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus vem como criança, com 12 anos ele está entre doutores e outras crianças, e ele nunca rejeitou as crianças. Evangelize os piquititos aí, irmão. Evangelize. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Primeiro, Jesus se intrometeu. Segundo, Jesus veio como infante. Terceiro, o que Jesus disse em Lucas 10? Eu vos envio como cordeiro ao meio dos lobos. Jesus não envia lobo para meio de cordeiro, quem envia é o capeta. Jesus envia cordeiro ao meio do lobo. Não é aos lobos, é ao meio dos lobos. Quer dizer que onde a igreja pregar, onde a igreja for estabelecida, vai ter lobo querendo destruí-la. É melhor ser lobo que persegue ovelha, é melhor ser ovelha perseguida pelo lobo do que ser lobo que persegue a ovelha. Por quê? Porque a ovelha perseguida pelo lobo, o bom pastor protege, o bom pastor defende. Agora o lobo que quer destruir a ovelha, o bom pastor luta contra ele. O bom pastor desmascara ele. Então, se Jesus veio como cordeiro, ele tinha que nos enviar como? Olha lá. Se Jesus veio como cordeiro, ele disse, eu vos envio como o Pai me enviou, e o Pai o enviou como cordeiro. Então era normal que ele nos enviasse como cordeiros, porque Jesus só te envia para que você reflita o caráter dele.
Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lembra que eu disse que depois que Jesus falava, ele fazia? Na primeira vez que Jesus falou, Pai seja convosco, o que ele fez? Mostrou as mãos e o lado. Na segunda vez que Jesus disse, Pai seja convosco, que é a paz para a autorização, ele diz assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22, e havendo dito isto, assoprou, ele não mandou ninguém soprar, tá gente? Ele assoprou porque ele é soberano, não inventa de ficar soprando na cara dos outros não. E tendo dito isto, olhou para os discípulos e fez assim, recebei o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Por que Jesus está assoprando? Porque ele está dizendo, eu sou Deus. Eu vou repetir, por que Jesus está assoprando? Ele está dizendo, eu sou Deus. Primeiro motivo porque ele está assoprando, pastor Henrique César, porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele está fazendo os discípulos lembrarem o seguinte, sabe quem estava soprando em Adão lá em Gênesis 2? Eu estava lá. Sabe o sopro que trouxe o dilúvio? Eu estava lá. Sabe o sopro que afastou o dilúvio? Eu estava lá. Sabe o sopro que fez o exército se formar em um vale de ossos secos? Eu estava lá. Sabe o sopro que abriu o mar vermelho para o povo atravessar? Eu estava lá. Recebei o Espírito Santo, eu sou Deus. Segundo motivo porque Jesus assoprou sobre eles, Jesus estava fazendo um mini Pentecostes. Quem não passou pelo Pentecostes não pode ser missionário, vai fracassar, vai ficar todo tímido. Veja a diferença de quem não é cheio do Espírito Santo, como a ênfase que nós damos aqui no meio pentecostal, de quem é cheio e de quem não é cheio, evangelizando. Veja o evangelismo, irmão, de quem não é cheio e de quem é cheio, que tu vai ver a diferença. Jesus disse, eu vos envio como o Pai me enviou. Jesus veio, ficou 30 anos no anonimato. Quando ele vai lá no deserto, na igreja de João Batista, é batizado, é cheio do Espírito, vence Satanás no deserto e começa a fazer a obra. O próprio Jesus não começou sem ser cheio do Espírito Santo. Eliseu não começou sem receber a capa de Elias. Moisés não começou sem ver os sinais de Deus através das mãos dele. Gideão não começou sem antes ver um sinal com as tochas e com os cântaros. Paulo não começou sem antes ser cheio do Espírito Santo. O que Jesus está falando para os discípulos? Eu estou enviando vocês, mas vocês não podem ir vazios, vocês não podem sem o meu poder, vocês não podem ir sem a minha graça. Primeiro você vem para o culto, primeiro você cala a boca e senta, primeiro você se enche, primeiro você é batizado, renovado, cheio, depois você vai para não me envergonhar, depois você vai para levar a minha mensagem. Aleluia! Se a gente buscar poder, a gente vai buscar as almas. Então a evidência de não querermos buscar as almas é porque não buscamos poder. Aí quando eu tinha 5, 6 anos de idade, lá vinha minha mãe. Quando não era minha mãe, era minha avó. Só quem é raiz vai lembrar dessa. Talvez até quem seja raiz não lembre, né? Porque depende do estado. Aí minha mãe já vinha. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Eu falei, já vai botar eu para orar. Era dito e certo, bora orar. Sabe onde os discípulos foram cheios do Espírito? Por favor, digam após mim, reunidos. Então por que tem gente que está se isolando para ser cheio do Espírito? Cabra não congrega mais. Estava onde, irmão? No monte. 7 dias no monte. Nem minha esposa, nem meus filhos me vê. São que horas, irmão? 11 remeneveia. O cabra não comunica mais, porque estava orando no monte, isolado de tudo e de todos. Mas os discípulos foram cheios, reunidos como igreja. Sabe por quê? A unção não está no pregador isoladamente, a unção está na igreja. Então quem quiser ter unção, tem que estar em comunhão com a igreja. Então por que você dá moral para pregador que posta 30 dias de agenda? Se ele posta 30 dias de agenda é porque não ceia, é porque não sabe o que é culto de doutrina, não sabe o que é escola dominical, não serve a igreja local. O que João disse na primeira epístola, capítulo 2? A igreja, vós tendes a unção dos santos,
Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu toda a igreja, onde eles estavam reunidos. Atos capítulo 4, e tendo orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repito, a unção não está no cantor, não está na cantora, não está no pregador, não está no irmão canela de fogo, nem do reteté. É a igreja que é ungida com o Espírito Santo. Quem quiser ter unção, tem que estar em comunhão com a igreja. O camarada se isola e diz que é cheio de si mesmo, irmão, não do Espírito Santo. Por quê? Porque depois que Jesus vem, ele ressignifica o sacerdócio. A gente não tem mais o ungidão que quando prega ou canta tudo muda. Não! Se ele pregou, se ela cantou, se ele cantou, se ela pregou e o negócio fluiu, não é porque ele é superior, é porque ele está em contato com Deus da igreja, respondendo à necessidade da igreja. Os discípulos reunidos, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. É o mini Pentecostes. Porque quando Jesus faz assim, ó, o sopro tem som de vento. Jesus queria que eles guardassem aquele som de vento. Para quê? Para que 40 dias, quer dizer, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, pois ele morre na Páscoa, ressuscita no dia de primícias, e o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Ele morre na Páscoa, ressuscita no primeiro dia de primícias, fica 40 dias na terra, no 40º dia ele sobe, os discípulos ficam 10 dias orando, no dia de Pentecostes, 50, costes, colheita, 50º dia da colheita. Então Jesus faz assim, ó, para eles guardarem um som de vento, e no dia de Pentecostes, só aqueles que já tinham tido intimidade com o som do vento, do sopro, falavam um para o outro: ó, você lembra desse som? Tu lembra desse som? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Depois daquele dia, irmão, a igreja começou a pregar, e até hoje ela está pregando, ganhando almas para Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a segunda paz, que é a paz para a autorização. Agora eu vou falar um negócio aqui, que muita gente não gosta, mas eu tenho que falar, porque está no texto. Versículo 23, ó, aqui é autorização, está no segundo tópico da mensagem, falta o terceiro e a gente acaba. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, plural, porque é para a igreja, lhes são retidos. Meu Deus, olha a autorização que Jesus está dando para a igreja. Olha a autoridade, moça, galeria, nave da igreja, que Jesus deu para a igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem a igreja perdoar, quem a igreja ligar, eu ligo. Mas quem a igreja não perdoa, quem a igreja não ligar, eu também não perdoo, eu também não ligo. Você está correndo um grande risco, desigrejado. Você está correndo um grande risco. Ai do pregador que a igreja rejeita. Ai do cantor que a igreja rejeita. Ai do líder que a igreja rejeita. Ai do governo que a igreja rejeita. E diz assim: a gente ora, a gente vai para o joelho. Irmão, tem países aí, é só pesquisar, irmão, que Deus permite. Principalmente tem um livro chamado Homem de Valor. Nesse livro o escritor diz que há muitos países que Deus permite governos tiranos assumirem a liderança, e ele é contra a igreja,
Mas quando ele se levanta contra a igreja vai para o joelho. Deus mata ele ou depõe ele. Ai do líder, ai do governo que é rejeitado pela igreja, ai de quem se desliga dela falando mal dela. Eu sei que a igreja pode ferir a gente, é claro que pode, a igreja tem problema, claro, você está aqui. Mas entenda uma coisa, se é na igreja que estão minhas feridas, é nela também que está a capacidade de eu ser curado. Aleluia! Então entenda o que eu vou lhe dizer. Olha o que Jesus disse, parece uma repetição da doutrina de Mateus capítulo 18. Eu estou meio cansado, não vou dar conta de falar memorizado, mas eu também não consegui memorizar aquilo tudo não. Mas preste atenção por favor, o irmão vai projetar aí. Parece que é uma repetição de Mateus capítulo 18, ou uma lembrança que Jesus está colocando na mente deles. Mateus 18 a partir do 15. Se teu irmão pecar contra ti, pecar contra ti aqui é fazer qualquer coisa que te ofenda, eclesiasticamente falando. Ou seja, meu querido, o que você fez feriu a igreja. Vazar, o que você fez machucou a igreja, machucou a doutrina, os nossos costumes, entendeu? Ok. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Primeira tentativa, você aconselhando o irmão faltoso, tá bom? Sem fazer fofoca. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Não é ganhar discussão, é ganhar o irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Escolhe aí 2 obreiros, 2 crentes sábios, de preferência não fofoqueiro, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, você foi lá no camarada e disse, tu tá errado. Ele disse, não tô não, eu não tô não, eu gostei lá do YouTube, o YouTubobo que eu assisto, e o YouTuber me disse que não precisa fazer isso. Aí você diz assim, então tá bom, você está ferindo a doutrina da igreja. Vou chamar 2 ou mais 3 irmãos para me ajudar aqui a converter tu. Aí você chama 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 com mais você que foi lá, 4. Se não escutar as testemunhas que você levou para tentar converter esse desviado, o que tem que fazer no versículo 19? Dize-o à igreja. Ele está se rebelando contra o sistema eclesiástico, ele está se rebelando contra o que Deus estabeleceu na igreja. A igreja vai ficar sabendo. Primeiro, ele não ouviu 1, ele não ouviu 2, ele não ouviu 3. A igreja tem que ficar sabendo. Para quê? Para que ele seja restaurado. Se não escutar a igreja, por favor, é só pedagógico, repete isso. Se não escutar a igreja, olha o que é que Jesus disse agora: considera-o um gentio publicano. O que era o gentio e o publicano? Aqueles que na linguagem de Jesus e para os ouvintes primários lá de Jesus, não tinham acesso às bênçãos de Deus, nem ao culto, nem ao templo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Jesus acabou de falar de exclusão. Aí ele fala para a igreja, tudo que ligardes, plural, na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes, plural, na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós na igreja concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus, desliga ele, porque está dando trabalho para o culto aqui, está dando trabalho na igreja. Jesus vai desligar lá em cima. Jesus, pode ligar o nosso irmão, voltou para a tua presença, está ouvindo a palavra. Jesus vai ligar ele lá em cima. Foi Jesus que deu essa autoridade para a igreja, tá bom? Olha agora o versículo de número 20. Porque onde estiverem 2 ou... Aí você lembra das 2 ou 3 testemunhas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Para quê? Para ligar alguém ou desligar alguém, para perdoar alguém ou desperdoar alguém. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, para desligar alguém ou ligar alguém, eu vou estar ali no meio. Você percebe que para tentar tratar é com a igreja toda, para desligar pode ser 2 ou 3. Aleluia. É com a representatividade legal da igreja, os obreiros estabelecidos por Deus. Fica triste não, mas quem deu essa autoridade foi Jesus. Paz seja convosco. Ele dá paz e diz, eu dou paz a vocês, para desligar quem está tirando a paz de vocês.
Não, pastor, mas é só lá no final. Já tem gente projetando isso aí para debater lá na internet depois. Pastor Eliseu falou isso, mas na Bíblia está escrito isso. Então deixa eu responder logo aqui. É só lá no fim, pastor, porque Jesus disse que o joio tem que crescer junto com o trigo na igreja. É só os anjos que vão fazer a separação. Mostra no texto, mostra no texto. Mostra no texto? Não mostra. Porque quando Jesus disse que o joio e o trigo crescem juntos, e os discípulos perguntaram para ele: Senhor, explica a parábola do joio e do trigo. Jesus disse: o campo é o mundo. O joio são os ímpios, o trigo é o meu povo. É no mundo que tem joio e trigo, igreja e centro de macumba. É no mundo que tem joio e trigo, igreja e centro espírita. É no mundo que tem joio e trigo, igreja e bares. É no mundo que tem joio e trigo, igreja e prostíbulos. Na igreja só tem trigo, gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Igreja é um povo salvo, selecionado, eleitos de Deus. Eu estou pregando para esse povo aqui, eu sei. Aí agora tem a terceira paz, que é a paz para corrigir um missionário. Olha o que João diz, obreiros. Olha o que João diz no versículo 26. Perdão, 24. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, quem me ouve? Eu ainda tenho um tempo, estou dentro do tempo que me deram, mas eu prometo não cansar vocês. Olha o destaque que João está fazendo. Tomé não estava quando Jesus apareceu no meio deles. Sabe o que João está dizendo na nossa linguagem? Tomé não foi para o culto. Pastor Sinomar, Tomé não foi para o culto. Quem sabe Tomé dizia: na reunião está todo mundo triste, eles devem lá só falando desse Jesus morto, não vou não. Tomé não sabia que ninguém estava falando do Cristo morto. Ao contrário, era o Cristo vivo que estava pregando lá no meio da igreja. Por não ir para o culto, já tem gente cutucando alguém aí, tá vendo? Não veio para o culto naquele dia. Por não ir para o culto, Tomé perdeu, primeiro, a demonstração da certeza da vida eterna. Se Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele vai dar vida eterna para quem crê nele. Mas Tomé não estava lá, perdeu. Alegria espiritual. E tendo dito isto, mostrou a mão e o lado, e os discípulos se alegraram. Tomé perdeu a alegria, ficou lá tristonho, querendo desviar, mudar de igreja. Por quê? Porque não foi para o culto. Terceiro, a mensagem de paz. 2 vezes Jesus disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Tomé não foi para o culto, perdeu a paz. Quarta coisa que Tomé perdeu: a vocação ao ministério da pregação. Ele não estava na hora que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele não estava na hora da vocação, perdeu a vocação. E a última coisa que Tomé perdeu, que só quem ama o Espírito Santo se importa com isso: o sopro do Espírito. Recebei o Espírito. Ah, se Tomé fosse para o culto, ah, se Tomé estivesse no culto. Eu sei que o diabo lutou para você não participar desse culto. Eu sei que o diabo lutou para você não participar da conferência. Mas olha você aqui, porque você não quer perder o que Jesus tem para você. Então receba a paz, receba a vocação, receba o poder do Espírito, receba alegria e certeza de vida eterna. Aleluia! Vale a pena vir para o culto, irmão. Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma, o meu coração anelam pelos átrios do Senhor. Até o pardal e a andorinha choninham para si e para a sua prole, junto aos altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia! Ai, irmão,
Salmo 23, o salmista conclui assim, ó: habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Congrega, irmão. Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar. Agora, olha que coisa maravilhosa. Tomé não foi para o culto, Tomé não foi aos irmãos, mas a igreja é missionária. Sabe o que a igreja fez? A igreja foi atrás dele. Tomé não estava, próximo. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Imagina a empolgação do crente pregando: Tomé, irmão Tom, ô irmão Tom, tu não foi para o culto, mas nós veio a tu. Irmão Tom, vimos o Senhor, irmão Tom. Jesus está vivo, irmão Tom. Olha a reação do irmão Tom: eu só creio se eu vir. Se eu não vir, eu não creio. Olha só, leia aí, leia direitinho. Olha o que ele diz mais: se eu só vou crer se eu vir o sinal dos cravos em suas mãos. Agora, e meter o dedo, eu vou enfiar o dedo lá. Eu quero colocar o dedo lá no buraco da mão. É Tomé falando. E olha outra coisa que o Tomé soberbo desegrejado fala: eu quero também meter a mão no seu lado, lá dentro, assim eu quero. Ele disse: senão eu não creio. Não creio. Só creio se for do meu jeito. Eu não sei se você pegou, mas eu vou te explicar, essa é a minha missão. O risco que Tomé está correndo. A mensagem de quem ele está rejeitando? E a mensagem de quem Tomé está rejeitando? Quem está pregando para Tomé? E Tomé está dizendo não para quem? Está rejeitando a mensagem de quem? Justamente o povo que Jesus acabara de dizer: quem vocês ligarem, eu ligo. Quem vocês desligarem, eu desligo. Essa igreja foi até Tomé: Jesus está vivo. Tá não. A gente viu ele, não está vivo não. Eu só vou crer. Eu não acredito em vocês. Eu não acredito na igreja. Eu só vou crer se eu colocar a mão lá, na mão e no lado. Ai, irmão, ainda bem que a gente não é Jesus. Porque se a gente fosse Jesus, umas pessoas iam se dar muito mal. Mas olha o que Jesus faz. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Olha o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos dentro, e com eles foi para o culto. Teve gente que não pegou, eu perturbo. Tomé foi para o culto. Atrasado. 8 dias depois, eu vou lá nesse domingo. Eu vou lá ver como é. Esses crentes estão perturbando, dizendo que ele está vivo, que ele está vivo. Eu não estou acreditando muito nisso, não. Mas eu vou lá no culto. Então João está deixando claro para quem que Jesus ia aparecer naquele dia. 8 dias depois, Tomé estava lá. Ponto. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas, para calar a boca do irmão Tom, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Aí você está se perguntando: para que Jesus apareceu essa segunda vez? Para quê? Olha o texto, versículo 27. E disse Jesus a Tomé: irmão, parece que você duvida da divindade de Jesus. Deixa eu te explicar. Não foi Jesus que pregou para Tomé: eu estou vivo. Foi a igreja que foi atrás de Tomé. E Tomé não falou para Jesus, Tomé falou para a igreja: eu só creio se eu ver a mão, eu só creio se eu ver o lado, eu só creio se eu colocar a mão e se eu tocar.
nada. Jesus apareceu e disse: eu sou Deus, eu sei o que é que você sente, o que é que você fala, o que é que você pensa. Estende a mão e coloca aqui. Estende a mão e coloca aqui. Eu te conheço, Tomé. Agora entenda isso. Tomé duvidou. Tomé está ficando incrédulo. Mas Jesus foi para o culto atrás dele. Eu não sei se eu ia, mas Jesus é Jesus. Aí eu vou perguntar só para quem está ligado na mensagem. Jesus naquele culto foi atrás de quem? Tomé está fraco, mas Jesus foi atrás dele. Tomé está duvidando, mas Jesus foi lá por causa dele. Tomé está pensando em desistir do apostolado, mas Jesus foi lá por causa dele. Eu sei que tem dia que você quer desviar, eu também. Eu sei que tem dia que você quer rasgar credencial, eu também. Eu sei que tem dia que você pensa: será que Deus me chamou para isso? Será que já acabou meu tempo? É ferida demais, é desprezo demais, é peso demais, irmão. Só quem tem chamada sente o peso da responsabilidade. Tem dia que você não quer mais, é aí que Jesus vem no culto e diz: ainda que você desista do chamado, quem te chamou não desiste de você. Aleluia! Eu quero que você sinta, apesar de suas fraquezas, apesar de suas dúvidas, apesar de seus desânimos, quando você diz: eu vou lá no culto, Jesus diz: eu vou lá por causa de você que está fraco. Eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Eu não vim para quem está de pé, eu vim para quem caiu. Toca aqui, Tomé. Toca aqui, Tomé. Olha que coisa linda. Não seja incrédulo. A mão que estava estendendo já encolheu. Porque é o incrédulo que precisa tocar para crer. Aí Jesus diz: toca aqui. Quando ele vai tocar, Jesus: não seja incrédulo. Aí ele: então tá bom. Mas seja crente. Tu vai dar glória a Deus pelo irmão Tom? Próximo versículo. Antes. E Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. Tu é mais do que um Jesus ressuscitado. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Jesus resgatou Tomé, irmão, e vai resgatar você também. Eu posso desistir de você, mas aquele que morreu por você, não. E as marcas é a prova disso. Senhor meu e Deus meu. Tem exclamação ali, irmão. Ele ergueu a voz, ele adorou, ele se alegrou. Mas aí, Misael, quando Jesus ministra a terceira paz para corrigir Tomé, Jesus lembra da igreja. Eu vou repetir. Quando Jesus corrige Tomé, ele enxerga a gente bem aqui. Quando Jesus corrigiu Tomé, ele te viu aceitando ele como único Senhor e Salvador. Eu vou te provar. Quando Jesus corrigiu Tomé, ele nos viu servindo a ele. Quer que eu te prove? Eu provo. No próximo versículo ele olhou para Tomé e disse assim: porque me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ah, irmão, eu nunca vi, mas eu creio. E porque eu creio sem ter visto, um dia eu o verei face a face, no dia que a trombeta tocar. Quem mais acredita sem ver? Eu acho
que foi por isso que o João escreveu a primeira epístola, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amados filhinhos, agora não é manifesto o que havemos de ser, mas de uma coisa sabemos: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aleluia! Quando todos os seus medos já não cabem, quando o céu e parece mas depois tem algum Tomé aqui ouvindo isso, viu? Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Se a igreja está falando, Jesus está falando nela. Descansa em mim, escuta, Tomé, o que eu tenho